Hoje eu gostaria de compartilhar algo a respeito do reino de 1000 anos, do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tive a oportunidade de falar em outro vídeo a respeito deste reino de 1000 anos. Será a última etapa do plano de Deus sobre a terra, o tempo em que todas as profecias sobre Jesus Cristo se cumprirão, e também sobre Israel e sobre Jerusalém, porque Jesus haverá de reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos na face da terra, depois da grande tribulação e depois que ele voltar na segunda vinda como o rei soberano, não mais como o servo sofredor como foi na primeira vinda, mas na segunda vinda Jesus será o rei soberano, Jesus será o Messias soberano e haverá de reinar a partir de Jerusalém, de Israel, sobre todas as nações da terra. Mas há um texto aqui em Mateus 17 que fala um pouquinho sobre este reino nesta experiência de Jesus da transfiguração. E eu quero ler esse texto que diz assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esse texto fala da transfiguração do Senhor Jesus. Ele chamou 3 dos seus discípulos, Tiago, João e Pedro, ou Pedro, Tiago e João, na ordem que está escrita, não é? E subiu a um monte e lá ele se transfigurou. Diz o texto que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uma luz muito intensa saía dele, saía do seu rosto e do seu corpo, e então os discípulos ficaram impressionados e até amedrontados, até atemorizados. E ali apareceram Moisés e Elias. Os discípulos viram Moisés e Elias ao lado de Jesus e conversando com Jesus. Então, esta foi a transfiguração. E Pedro, que era uma pessoa muito impulsiva, ele sempre tinha alguma coisa a dizer, mesmo não sabendo exatamente o que deveria dizer. Ele então falou algumas palavras, dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui. Porque nós não fazemos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas ele, quando terminava de falar, uma nuvem os encobriu e uma voz veio do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. A ele ouvi. E aí, depois que a nuvem passou, só viram a Jesus. Viram somente a Jesus. E Jesus disse para eles que não contassem esta visão para ninguém, senão somente depois que ele ressuscitasse. O que eu gostaria de destacar aqui sobre o reino milenial de Jesus é uma cena. Esta cena da transfiguração, ela traz para nós uma miniatura, uma visão em miniatura de todos os elementos do futuro reino de Deus, do futuro reino de Cristo em manifestação. Primeiro, o Senhor Jesus não em humilhação, mas em glória. Ele resplandecendo, ele sendo o rei, o verdadeiro rei, que tem o rosto que brilha como o sol, aliás, muito mais do que o sol na sua força. Também foi visto Moisés em glória, representando os remidos que estão com Deus e que passaram para o reino pela morte. Tiveram que morrer. Moisés mesmo não conheceu a terra prometida, morreu no Monte Nebo. Pois bem, então Moisés representa os remidos da antiga aliança e também da nova aliança que passaram para o reino de Deus através da morte. E apresenta também aparece também Elias, o profeta Elias, é uma visão dele em glória, representando todos os remidos que não passaram pela morte, todos os remidos que foram trasladados ou que serão arrebatados para Deus e participarão do reino milenial de Jesus Cristo, juntamente com os demais remidos. E mostra também Pedro, Tiago e João não glorificados, representando naquele momento Israel segundo a carne, Israel na carne no futuro reino. E a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse
Apocalipse que o Senhor vai gravar, ele vai selar 144 mil judeus messiânicos que vão aguardar o Senhor Jesus no início do milênio, quando ele voltar com todo o poder e glória, visivelmente diante de todos os olhos. Então ali Pedro, Tiago e João estão representando Israel na carne. E também a multidão no pé da montanha. Nós não lemos o texto, mas o texto ele vai seguindo e mostra que há uma multidão no pé da montanha, que representa aqueles que serão introduzidos no reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ele ser estabelecido sobre Israel. Jesus vai reinar sobre todas as nações a partir de Jerusalém. Então, esse texto mostra uma imagem em miniatura do futuro reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. A cena da transfiguração é uma representação em miniatura do reino de 1000 anos que Jesus vai estabelecer. O próprio Senhor Jesus vai reinar sobre toda a terra. E aí se cumprirão muitas profecias dadas a Israel, o momento da maior glória do trono de Davi, um descendente de Abraão e um descendente de Davi, que é Jesus, reinando sobre todas as nações a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Será o tempo de maior glória de todo o planeta. Será o tempo glorioso do planeta Terra, ou quando as nações não se enfrentarão mais em guerra, os homens não aprenderão mais a guerra, e eles transformarão suas armas em relhas de arado. Não haverá mais também nenhum tipo de violência entre os homens, nem entre os animais. O leão comerá capim como o boi, diz o texto, né? E a vaca e a ursa pastarão juntas, e um cordeiro, ele pastará junto dos grandes animais, dos grandes felinos, que hoje há uma grande violência no meio animal, mas no milênio de Jesus não se fará dano algum em toda a terra, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aqui nós vemos que Jesus quis mostrar em miniatura, mostrar para cada um de nós em miniatura como será o seu reino milenial. Daqui a pouco tempo, eu creio que não vai demorar muito tempo, e o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, e 7 anos depois vai voltar, visivelmente todo olho o verá, e vai estabelecer o reino milenial, o reino que será o reino de paz, o reino do príncipe da paz, o reino de Jesus Cristo sobre a terra. E não se esqueça, o rei está voltando, é tempo de preparação.